Olá a todos, aqui é o Thomas que está falando, professor de Física aí, Física 2 de vocês, tá? Espero que todos estejam bem, estejam seguindo as recomendações, que estejam de quarentena, mas não significa que esse tempo, né, vai ser férias, né? A gente precisa se manter ativo durante essas semanas aí de paralisação que são necessárias, tá? Antes de qualquer coisa, é bom deixar claro que é extremamente necessário, tá, que vocês sigam as recomendações que já estão amplamente divulgadas aí na mídia. Lavem as mãos regularmente, durante 20 segundos, sempre que vocês tiverem que sair, o que é bom evitar nesse momento. Mas se tiver um álcool em gel, quando você encostar numa maçaneta, numa porta, algum local que fica aberto, sempre bom você poder higienizar as mãos depois. Tomar cuidado com o contato, né, direto em olho, nariz, boca das mãos. E no tudo mais, eu estou desejando que todos fiquem bem aí durante esse tempo. Nós, professores, nos organizamos justamente para vocês terem acesso a esse conteúdo, tá? Eu vou disponibilizar para vocês a apresentação em vídeo, que está aparecendo a minha carinha aí. Vou disponibilizar a apresentação de PowerPoint, porque muitas vezes o vídeo, né, onde minha câmera está, ela vai atrapalhar a visualização de alguma coisinha aí, então, de certa forma, eu vou disponibilizar também a apresentação, sem eu falando por cima, fica como uma revisão aí. E logo após eu vou falar com vocês, e vai estar no post também, lá do Google Sala de Aula, as atividades que a gente vai pedir, tudo bem? Mais para frente eu devo fazer uma outra aula dessa, fazendo a correção dos exercícios que eu vou passar. Então, primeiro a gente precisa que vocês tentem, né? E também eu vou fazer uma outra aula dando sequência no conteúdo que é a parte de reflexão da luz. Lembrando que no retorno às aulas, tá, esse conteúdo vai ser todo trabalhado novamente, tá, gente? Então não precisa ficar preocupados, mas é extremamente necessário que vocês já estejam familiarizados com o conteúdo, porque tudo vai ser um pouco mais corrido, né? Querendo ou não, essa crise aí do Covid-19 ou do coronavírus atrapalhou nosso planejamento. Tudo bem? Bom, então essa revisão que a gente vai fazer agora é uma revisão a respeito dos princípios da ótica geométrica, da câmara escura e dos eclipses, o que a gente vai discutir em sala de aula, tudo bem? Vamos lá. Bom, então começando aí, né, lembrando que os princípios da ótica geométrica, a gente começa com o mais básico. Para a gente estar estudando ótica, a gente precisa trabalhar luz. E os corpos que emitem luz, os corpos luminosos, são também chamados de fontes primárias de luz, tá? Como o sol, a chama da vela, uma lâmpada, ou qualquer corpo que emite, né? Um corpo incandescente, por exemplo, lava, carvão numa churrasqueira, tudo isso são fontes luminosas de luz. Ou seja, elas têm capacidade de emitir a própria luz. Agora, os corpos iluminados, e aí a gente tem, sei lá, qualquer objeto, eu botei aqui uma parede, mas a gente, nós, né, mesmos, a lua, tudo que a gente enxerga basicamente, que não emite luz própria, é um corpo que a gente fala que é iluminado. Se não fosse iluminado, nós não conseguiríamos ver, né? Algo que a gente vai trabalhar melhor na reflexão da luz, tudo bem? Essas fontes também são chamadas de fontes secundárias. Então, a Lua, nós, essa parede e assim sucessivamente. Bom, ou seja, a gente vai usar o conceito de raio de luz, sendo um raio de luz feixes que demonstram o sentido e a direção da disseminação da luz, né? Então, esse conceito vai só nos auxiliar no estudo. Ele não funciona, a luz não funciona assim, não é uma linhazinha reta, tudo bem? Mas a gente vai usar isso para nos auxiliar no estudo e talvez na reflexão isso fique um pouco mais claro do porquê a gente pode fazer isso. E a gente tem também fontes luminosas que podem ser extensas, ou seja, tem uma dimensão que é considerável em relação ao objeto que está sendo iluminado. Então aqui ele fala, como eu falo como exemplo, né, uma lâmpada acesa perto de um livro, né? O tamanho da lâmpada não é desprezível em relação ao tamanho do livro.
Já as fontes pontuais, elas são desprezíveis em relação ao que elas estão iluminando. Tudo bem? A gente pode levar em consideração, sei lá, uma lâmpadazinha em relação a uma parede, uma lâmpada de LED bem pequenininha em relação a uma parede. Ela não é uma fonte extensa, né? O tamanho dela em relação à parede é quase desprezível. Nós podemos considerar desprezível. Bom, então a luz, né, é uma forma de radiação eletromagnética que basicamente a gente trata do espectro visível aqui. O espectro que não é visível, né, então ultravioleta, raio-x, raio gama, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, a gente vai tratar num outro momento. Aqui o nosso estudo é a luz. Então, o espectro visível de luz vai do violeta a anil, azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho, certo? Então, de certa forma, né, como eu estava dizendo, aí a gente tem aqui algumas definiçõezinhas que mais para frente elas vão ser mais utilizadas. Por enquanto a gente pode passar por elas, mas é que o comprimento de onda visível fica na ordem entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. As ondas eletromagnéticas apresentam frequências menores que a luz visível. São chamadas de infravermelho, enquanto as que apresentam frequências maiores são chamadas de ultravioleta. Tudo bem? Também não são objetos de estudo ainda. Bom, aí aquela coisa que a gente até discutiu na sala de aula, né, do ano-luz, que é uma unidade de distância, apesar de ter ano no nome, uma unidade muito usada na astronomia devido né, ao grande tamanho envolvido aí. Você usar ano-luz, por exemplo, na Terra seria desnecessário, visto que pela velocidade da luz, em um segundo a luz pode dar quase 7 voltas ou mais que 7 voltas na Terra, tudo bem? 7 voltas e uns quebrados aí. Ou seja, por que a gente ia medir então em ano-luz algo na Terra? Por isso que é uma unidade muito mais astronômica, certo? Então, para a gente mensurar esse valor, coisa que a gente fez em sala, só uma revisão, a gente vai pegar 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, ou 300 milhões de metros por segundo, mas vamos deixar em quilômetros mesmo. E aí a gente pode calcular quantos segundos tem um ano, né? O ano-luz é a medida de distância que a luz percorre ao longo de um ano. Então, um ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas e cada hora tem 3.600 segundos. Aqui ele já acelerou esse processo. Com isso, a gente fica com 31.536.000 segundos. Usando lá a fórmula de velocidade média, a gente chega então nesse valor que a gente já fez em sala de aula, né? Próximo aí, ó, 9,46 mais ou menos, vezes 10 a 12 quilômetros. O que aqui a gente pode falar que é quase 10 trilhões de quilômetros, certo? Então, com isso, né, aqui eu trago algumas medidas, né? Distância até Alfa Centauro são 4.253 anos-luz. O centro da nossa galáxia, né? Galáxia de Andrômeda, nossa distância até a galáxia de Andrômeda, a nossa distância até o limite do universo observável. E aí, imagina, 10 bilhões de anos-luz. Olha quantos quilômetros isso vai dar. É algo quase inconcebível para a gente. Tudo bem? Bom, seguindo. Então, né, a gente tem aqui os meios de propagação da luz, né, ainda entrando nos princípios. Então, a gente tem um meio transparente, né, como o fundo desse barco aqui, que permite a propagação da luz regular. Né, a gente consegue ver com nitidez o que está aqui debaixo do barco. Um meio translúcido, você tem uma propagação que não é regular da luz, porém a gente ainda consegue enxergar, né? Então, acho que a forma mais clássica aí é o box do banheiro depois que você toma banho quente, que ele fica enevoado, né, vamos dizer assim, e aí nos dificulta a visualizar do outro lado, mas ainda assim a gente consegue ver. Diferente de um objeto opaco, né, que não permite a propagação da luz. E aí, por exemplo, eu falo a pele humana, parede, todos os objetos que não têm essa propriedade de permissividade da luz. E os princípios da propagação, né? Nós temos 3 principais, que é o princípio da propagação retilínea,
representado aqui por esse laserzinho, né, que em meios homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta. E é o que a gente vai usar, né, lá daquela ideia, inclusive, do feixe. O princípio da independência dos raios de luz é que se a gente cruzar raios de luz, um não vai interferir na trajetória do outro, né? Eles simplesmente vão manter suas trajetórias normalmente. E o princípio da reversibilidade dos raios luminosos fala que o caminho seguido por um raio de luz independe do sentido de propagação. Então, se eu estou sentado atrás de um carro, eu olho para o retrovisor, eu vejo o motorista, ele pode fazer a mesma coisa, tá? Aqui a minha câmera deve estar atrapalhando, mas vocês podem olhar na apresentação aí que eu vou disponibilizar a vocês, tudo bem? Bom, então relembrando de novo aquele papo que a gente teve de eclipses, né? Em que a gente tem, aqui, por exemplo, um eclipse total da Lua. Então a Lua se posta atrás da Terra em relação ao Sol. Então a Terra se põe entre a fonte primária, que é o Sol, em relação à Lua. E com isso, né, se a Lua fica na parte que a gente chama de umbra, que é realmente a sombra, né, de fato, como o Sol é um corpo extenso em relação à Terra, você vai ter outras partes aqui que não são sombras, mas também não são totalmente iluminadas, que a gente vai chamar de penumbra. Então, quando a Lua se posta na umbra, a gente fala que é um eclipse total da Lua. Aqui você tem, por exemplo, um eclipse penumbral, onde a Lua fica toda aqui na penumbra. A gente tem um eclipse parcial da Lua, que é quando a Lua fica parte na umbra, parte na penumbra. Tá? E aqui é só uma visualização pequenininha que tá, mas na apresentação deve ficar melhor para vocês, que é do eclipse solar, né? A Lua vai se pôr nesse caminho da nossa visualização do Sol até ela. E da mesma forma você vai ter a parte da umbra e da penumbra num eclipse, né? Então você pode ter eclipses totais e parciais, tá? Na imagem que vai estar disponível aí para vocês, vocês conseguem visualizar isso melhor. Eu tinha botado. Então tá aqui, ó. O eclipse total acontece nesse pequeno localzinho aqui onde você tem a umbra, enquanto o eclipse parcial, que é mais fácil de ser visualizado, tem uma área maior de atuação. Nos outros locais a gente consegue enxergar o Sol normalmente, tá? A sugestão de vídeo sobre eclipse, parecido com o que a gente assistiu na sala, é este videozinho aqui, Eclipses, do canal Professora Thais Arten. Lá um videozinho curto de 2 minutos que fala sobre os eclipses, fala sobre essas propriedades que a gente já discutiu na outra aula, e acho que é importante para vocês estarem cientes novamente e relembrarem isso, ok? E lembrando também da câmara escura, né? Então a câmara escura de orifício é um equipamento, né, uma caixa com as paredes opacas, né, que não permite a passagem de luz, e nessa parte da frente, vamos dizer assim, a gente tem um pequeno orifício. Esse pequeno orifício permite a passagem dos raios de luz de uma certa forma mais delimitados. E a gente consegue projetar a imagem de um objeto dentro da câmara escura. Eu levei a câmara escura aí para a gente dar uma olhada com a vela lá, aquela da latinha de milho. Então, uma câmara escura bem simples de ser feita, mas bem efetiva para o nosso propósito. Claro que tem melhores, né, do que a gente montou. Então, é importante a gente mostrar que essa imagem formada aqui, primeira coisa, ela está de cabeça para baixo, em relação ao nosso objeto. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento sempre. E, muitas vezes, nessa imagem, a gente não consegue ver, mas ela também inverte de maneira... Vou até mostrar aqui, né? Você tem inversão de cima para baixo, mas se esse objeto fosse um corpo mesmo, grande, extenso, que tivesse escrito 10, por exemplo, você teria essa imagem. Olha, estou escrevendo no mouse, tá? Então, acho que vocês... Espero que não estejam rindo de mim. Mas você teria invertido tanto de cabeça para baixo como da direita para a esquerda, né? Basicamente como a gente se vê no espelho.
Então, essa inversão ocorre aqui, tudo bem? Na câmara escura. E tem exercícios aí, tanto resolvidos, quanto exercícios que eu passei para vocês já para serem feitos. Espero que tenham feito. A gente iria ver, né, esses exercícios hoje, mas infelizmente, né, pela situação, a gente não conseguiu visualizar. Mas então, né, a relação de imagem e objeto e a distância aqui nessa câmara escura se dá pelo I sobre O é igual a P' sobre P. Lembrando, né, que I é a altura da imagem, O é a altura do objeto, P é a distância do objeto ao orifício e P' é a distância da imagem ao orifício. Né? Então, tudo isso que a gente falou. E isso tudo não passa de uma semelhança de triângulos. Né? Então, podem ter exemplos aí, por exemplo, perguntando para calcular a altura de um prédio com base numa sombra que ele projeta. Né? Ora, parecido com o que a gente fez na sala, né? Que eu pedi para vocês calcularem a minha altura com a câmera escura. Então, a gente precisa ter essas relações aqui, da altura do prédio, por exemplo, a distância que o prédio faz até o final da sombra dele, a estacazinha e a sombra que essa estaca projeta. Tudo bem? As aplicações de uma câmera escura, bom, aqui eu tirei essas imagens de um site chamado Leituras do CREF. Desculpa, Pergunte ao CREF, tá? Essas imagens, daqui a pouco tem a listagem desse site, está mostrando um dia que teve um eclipse solar, que a gente olhando diretamente não conseguia perceber, porém as imagens formadas pela árvore, né, as árvores que estavam lá no local, dava para se ver o eclipse nelas. E aí por que disso? Porque a luz sai lá do Sol, vem descendo, quando ele chega naquele pedacinho ali entre folhas de árvore, ele vai se comportar como uma câmara escura. Então você vai fazer a formação da imagem ali embaixo. Então olha só, aqui é a imagem lá do Sol sendo projetado como se fosse numa câmara escura pela copa das árvores. Né? Você tem um outro exemplo aqui, ó. Dá para ver bem mais ou menos, mas dá para ver que tem umas curvinhas aqui nesse corredor de macarrão, né? Que a gente consegue visualizar um eclipse dentro de casa sem precisar de uma câmera, de um óculos de proteção e por aí vai. Então a gente está projetando a imagem do Sol no chão. Então a fonte aqui é o do site Pergunte ao CREF, que é um site excelente, tá? Para diversas dúvidas aí que a gente tiver ao longo, eu devo usar bastante ao longo do ano, porque o professor Fernando Lang ele já veio aqui, deu uma palestra e eu achei incrível a proposta do site. Então a página, se vocês quiserem pesquisar, as imagens do eclipse solar parcial de 26 de 2 de 2017 no sul do Brasil. Pesquisando isso no Google, vocês vão achar, vou até voltar aqui para a minha imagem, vocês vão achar sem dúvida aí, tá, essa página e podem ver um pouquinho do que ele explica lá sobre eclipses. Aqui eu estou relacionando mais com a câmera escura. Bom, visto isso, tá, gente? Creio que é o que a gente tem de necessário para relembrar, para fazer as atividades que eu vou propor para vocês, tudo bem? Então eu espero que vocês, nesse momento, estejam seguindo todas as orientações, usem esse tempo como um tempo de estudo mais tranquilo, em casa, mas ainda assim estudem, tudo bem? Nós estamos nos mobilizando, nós continuamos trabalhando firme aqui e esperamos que vocês estejam também, tudo bem? Um abraço a todos, já estou com saudade de vocês, espero vê-los aí o mais breve possível, sem risco nenhum. Valeu, um abraço.